Senhoras e senhores, gostaríamos que todos tomassem seus lugares. Neste momento, damos início à cerimônia de entrega do Prêmio Lúcio Costa, de Mobilidade, Saneamento e Habitação 2015. Convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Anunciamos a mesa o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. O senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, deputado Júlio Lopes. O senhor ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab. O senhor governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo. O senhor prefeito municipal do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O ex-governador do Estado do Paraná, Jaime Lerner. O secretário de Estado de Recursos Hídricos de São Paulo, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado, Geraldo Alckmin, senhor Benedito Braga. Senhoras e senhores, com a mesa formada, fará uso da palavra, neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Senhor presidente da comissão, deputado Júlio Lopes, excelentíssimo senhor ministro. Senhoras e senhores, com a mesa formada, fará uso da palavra, neste momento, Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Senhor presidente da comissão, deputado Júlio Lopes, excelentíssimo senhor ministro Gilberto Kassab, senhor governador Marconi Perillo, prefeito da minha cidade, Eduardo Paes, nosso ilustre governador Jaime Lerner, demais companheiros deputados, mais autoridades, senhoras e senhores, quem mais temos aqui? O Leles Marcos Teixeira, o senhor Paulo Toné, do Grupo Globo, a Agência Goiânia, os representantes que o governador Marconi Perillo representa, o presidente do Conselho Diretor das Empresas de Transporte Urbano, o senhor Eurico Galhardi, o secretário de Estado de Saneamento de São Paulo, o senhor Benedito Braga, representando o governador Geraldo Alckmin, e todos os demais presentes. É um prazer enorme recebê-los na Câmara dos Deputados para essa atividade do Prêmio Lúcio Costa. Tivemos a oportunidade na semana passada na apresentação de realçarmos a grande iniciativa, o grande trabalho feito pelo nosso presidente Júlio Lopes, da comissão como um todo, que está aqui presente vários dos membros da comissão, e tenho certeza que esse prêmio está fazendo um reconhecimento a aqueles que trabalharam e trabalham muito no que honra o nome do prêmio. Então, ter aqui a possibilidade de homenagearmos Jaime Lerner, temos aqui a possibilidade de homenagearmos nosso prefeito Eduardo Paes e homenagearmos também a empresa de saneamento de São Paulo, a Sabesp, através do secretário, o senhor Benedito Braga. É uma honra para essa Câmara e eu tenho certeza que vai ser um marco de que todos os anos nós vamos conseguir premiar aqueles que se notabilizam nessa atividade e realçando que cada um na área escolhida para a premiação o fez e o mereceu, está recebendo justamente esse prêmio. O prefeito Eduardo Paes, com as nossas Olimpíadas no ano de 2016, faz um trabalho de mobilidade urbana
no Rio de Janeiro, sem precedente na história do Rio de Janeiro. A Sabesp, na área do saneamento, realmente é um exemplo, como já foi colocado na semana passada, e certamente durante a premiação vamos ter a possibilidade aqui de, ouvindo as palavras, as razões, os discursos, todos vão conhecer a verdadeira razão dessa premiação. E o governador Jaime Lerner é um exemplo para todos aqui nesse trabalho, que certamente uma premiação que não passe por ele seria cometer uma injustiça àquilo que motiva o trabalho. Então, quero parabenizar todos que vão ser agraciados aqui, ressaltar o governador Marconi Perillo, pela agência, representa a Agência Goiana de Habitação aqui, agradecer essa presença e reconhecermos que o trabalho da Câmara dos Deputados, ele não só se atém ao fato de legislarmos, mas também da integração com a sociedade, e através dessa integração da sociedade, a gente busca o reconhecimento, e esse reconhecimento, através de vários setores, eles têm que ser publicizados. E essa publicização, ela serve de motivação, não só para que esses trabalhos sejam reproduzidos em outras frentes, como também outros possam aqui estar presentes e vão justamente querer pleitear, dando o melhor de si, para que possamos ter mais exemplos de premiação nos próximos anos. Então, parabenizo o deputado Júlio Lopes pela iniciativa, agradeço a todos vocês essa presença, essa casa se sente honrada com essa mesa ilustre que aqui está, e desejo a todos vocês, além do agradecimento, reconhecimento da premiação, que tenham uma boa estada aqui em todos nós. Muito obrigado a todos vocês. Queremos registrar a presença dos senhores do Estado de Goiás. Senhoras deputados, senhores deputados, senadores, sintam-se todos cumprimentados com agradecimento pela presença e pelo prestígio a esse ato. Tem a palavra neste momento o senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, deputado Júlio Lopes. Muito boa noite a todos. Uma enorme honra e alegria estarmos aqui. Quero agradecer muito ao reitor da Universidade de Brasília, doutor Ivan, que devia estar aqui conosco na mesa. Lhe convido, por favor, doutor Ivan, como reitor da Universidade, magnífico reitor da Universidade de Brasília. Queria iniciar, obviamente, agradecendo os meus pares da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que me honraram dividindo aquela comissão. Nós temos lá 16 prefeitos e ex-prefeitos na Comissão de Desenvolvimento Urbano, portanto, são deputados que entendem da questão da administração das cidades, que entendem das questões do saneamento, da habitação e da mobilidade. E esses deputados, conosco, resolveram, então, num Brasil de tantas críticas e de tantos problemas, no momento em que a gente vive tantas angústias, premiar as boas práticas, as práticas que precisam de reconhecimento, as práticas que podem ser um exemplo para o Brasil, para outras regiões. E aí nós, então, destacamos essa personalidade extraordinária que é o grande urbanista Lúcio Costa, que planejou a nossa cidade de Brasília, a Universidade de Brasília, e o nosso reitor, junto com seus professores doutores, nos ajudaram a conceber. Quero cumprimentar aqui o nosso Sérgio, querido secretário de Governo de Brasília e diretor-geral da Câmara, muito obrigado pela presença. Você nos dá muita alegria pela presença. Quero agradecer enormemente ao secretário Belmiro, Benedito Braga, representando aqui o governador Geraldo Alckmin. Quero dizer, doutor Benedito, que o senhor faz um trabalho meritório, é um exemplo lá, e nós, de forma unânime, resolvemos, numa indicação do deputado Papa, reconhecer a Sabesp como exemplo de gestão na área do saneamento. O senhor tem feito um excelente trabalho lá. Foi bastante polêmica essa indicação por causa da questão da crise hídrica. Mas todos os deputados, nós tivemos a honra de sermos recebidos lá, está lá o deputado Hildo Rocha acenando, tivemos lá com o Papa, com o Marum, todos os deputados visitando a Sabesp, e lá vimos o que os senhores têm feito em termos de plano de contingência, em termos de trabalho, e, portanto, esse prêmio é mais do que merecido.
Quero aqui também agradecer enormemente a presença do governador Marconi Perillo, que nos honra muito aqui com a sua presença, pela administração distinta que faz, pelo trabalho que tem à frente do Estado de Goiás, e essa companhia de habitação que se torna um exemplo aqui agora para o Brasil. As suas boas práticas, a forma dinâmica, desburocratizada e ágil com que ela tem agido, foi eleita por nós aí um exemplo a ser seguido no Brasil. Portanto, Vossa Excelência é digno de todos os nossos cumprimentos e agradecimentos por essa indicação. Quero colocar o nosso deputado Marco Abraão, ele que luta muito na questão da habitação, é um bravo guerreiro que o senhor tem nessa casa aí. Quero agradecer enormemente a presença do ministro Kassab, que se tornou, não só pela convivência parlamentar que já tínhamos, mas pela cortesia com que trabalha e nos dirige e nos distingue, caro prefeito Eduardo. O ministro Kassab tem feito parte do cotidiano da nossa comissão, tem estado conosco deliberando, nos ajudando a avançar nessa questão importante que é a questão da habitação, do saneamento e da mobilidade. Tenho certeza, ministro, que a sua gestão ficará para a história aí do Ministério das Cidades que o senhor hoje ocupa. Muito obrigado por todo o trabalho que tem feito. Quero agradecer mais ainda aqui a presença do nosso querido prefeito Eduardo Paes, de quem eu tenho, enfim, a felicidade de ser amigo. Quero dizer, prefeito, que não fosse já o seu extraordinário trabalho, mas apenas a inauguração dessas piscinas que o senhor faz hoje na extensão do Parque Madureira. A sua foto com a população desfrutando daquelas fontes, daquelas piscinas, né, deputada Soraya, que está ali lhe cumprimentando, já o tornariam digno de receber esse prêmio que nós fazemos hoje. Mas certamente nós vamos ver aqui que o prêmio é ainda muito mais merecido, porque Vossa Excelência trouxe aqui também os filmes e o trabalho do centro do Porto Maravilha, que é o objetivo da distinção. Está aqui o deputado Marum e todos os deputados que nos acompanharam lá na simpática visita que o senhor nos recebeu, exatamente para distingui-lo com essa homenagem, que certamente será um exemplo para todas as cidades brasileiras. Saiu o deputado Papa também já querendo fazer em Santos exatamente a mesma coisa, e certamente isso vai ser uma inspiração para todos. O nosso querido Jaime Lerner, que veio de Barcelona, antecipou a sua viagem para estar conosco nessa noite aqui. Quero agradecer, Jaime, não só pelo trabalho que você já fez, mas pelo que ainda vai fazer pelo nosso Rio de Janeiro. O governador Pezão, a quem também saúdo aqui, acabou de fazer um concurso internacional e a empresa, o consórcio comandado pelo Jaime, ganhou a licitação para fazer todo o planejamento metropolitano do Rio de Janeiro. Está aqui o nosso Lelis Teixeira, que é presidente também da Federação de Transporte do Rio de Janeiro, que hoje recebe aqui o prêmio da Rio Card, que vai, junto com o nosso Jaime Lerner, replanejar a questão metropolitana do Rio de Janeiro. E por todo o seu trabalho na exportação desse modelo que é genuinamente brasileiro, que foi concebido pela sua genialidade e que acabou se tornando uma prática no mundo inteiro, que é o BRT, que o prefeito Eduardo Paes teve a oportunidade de implantar tão extraordinariamente no Rio de Janeiro. Então, gente, eu já me alonguei aqui um pouco, não podia deixar de fazê-lo, agradecer mais uma vez e dizer que os prêmios foram todos eleitos por unanimidade de votos e que nós ainda estamos homenageando nessa noite o deputado Zezéu Ribeiro, com o nome dele no nosso plenário da Comissão de Desenvolvimento Urbano, a quem eu queria pedir aí uma salva de palmas para o deputado Zezéu. Muito obrigado a todos. Senhoras... Plenário da Comissão de Desenvolvimento Urbano, a quem eu queria pedir aí uma salva de palmas para o deputado Zezéu. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, registramos a presença já no dispositivo de honra do magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Dr. Ivan Marques. Ao mesmo tempo em que registrando a presença do senhor deputado estadual Fernando Capes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, registramos e agradecemos a presença de todos os deputados estaduais e ocupantes de cargos públicos fora de Brasília, presentes, prestigiando esse ato. Aqui nós temos uma nominata com mais de 80 parlamentares,
Então, sintam-se todos os senhores parlamentares, deputados e deputadas, com sua presença registrada e com o nosso agradecimento. Tem a palavra, nesse momento, o senhor ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab. Meu boa noite a todas e a todos. Parlamentares. Então, sintam-se todos os senhores parlamentares, deputados e deputadas, com sua presença registrada e com o nosso agradecimento. Tem a palavra, nesse momento, o senhor ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab. Meu boa noite a todas e a todos. Quero cumprimentar todos os membros da Comissão de Desenvolvimento e eu faço na pessoa desse respeitado parlamentar e competente presidente da comissão, deputado Júlio Lopes. Saudar aqui a presença do deputado Eduardo Cunha, presidente da casa, que aqui esteve para prestigiar esse evento. Cumprimentar aqui todos os presentes, cumprimentando os membros da mesa e os homenageados. Meu querido amigo, esse grande, extraordinário governador Marconi Perillo, também querido amigo Eduardo Paes, competente prefeito do Rio de Janeiro, que tem elevado o Rio de Janeiro a um patamar de desenvolvimento, de qualidade de vida nunca vivido antes na cidade. Também nosso governador, sempre o governador Jaime Lerner, querido reitor Ivan Marques, querido Benedito Braga, competente, homem público, nesse ato aqui representando o governo de São Paulo. Saudar aqui os diversos parlamentares, as diversas parlamentares. Vou me permitir saudar a todos na pessoa do líder do meu partido, deputado Rogério Rosso, e dizer que a minha presença aqui é no sentido de me associar à comissão, me congratular com a comissão pela justa homenagem que faz a todos aqueles que recebem este prêmio. O prêmio Lúcio Costa é uma referência, é a oportunidade que tem essa comissão de identificar bons projetos, bons gestores que contribuem para um Brasil melhor. A comissão, neste ano, tem dado demonstrações de muito desprendimento, de muita dedicação, e quero dizer que tanto eu, na qualidade de ministro, quanto toda a nossa equipe, nos sentimos muito valorizados de termos esse trabalho em conjunto, prezado Júlio Lopes. A nossa presença aqui hoje, portanto, é representando todos os companheiros do Ministério, para agradecer a parceria, cumprimentar pelo trabalho e ter a oportunidade de cumprimentar todos aqueles que merecidamente recebem o Prêmio Costa nessa noite. Obrigado a todos, boa noite. Senhoras e senhores, daremos início agora à entrega do pelo trabalho e ter a oportunidade de cumprimentar todos aqueles que merecidamente recebem o Prêmio Costa nessa noite. Obrigado a todos, boa noite. Senhoras e senhores, daremos início agora à entrega do Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade de Saneamento e Habitação 2015. O prêmio traz o nome de Lúcio Costa, pioneiro da arquitetura modernista no Brasil, conhecido em todo o mundo por sua obra, mas sobretudo pelo projeto urbanístico de Brasília, busca dar o devido reconhecimento às iniciativas que se destacam nas referidas áreas temáticas. Neste instante, passaremos as homenagens aos agraciados da primeira edição do Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação. Convidamos os presentes a assistir o vídeo do senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Fechar a torneira conta. E regular o chuveiro conta muito. Não usar mangueira? Se conta. Cada gota conta. Cada atitude conta. Cada obra conta. Por isso, a Sabesp investe em planejamento, engenharia de ponta e inúmeras obras para ampliar e melhorar a sua rede. Adutora do ABC. Interligação Rio Guaió Alto Tietê. Tecnologia de membranas ultrafiltrantes na ampliação do sistema Guarapiranga. Interligação Rio Grande Alto Tietê. Água para mais de 1 milhão de pessoas ainda este ano. E em breve, interligação Jaguari-Atibainha, dando mais segurança para as bacias do Paraíba do Sul e do Cantareira. Novo sistema São Lourenço, maior obra de abastecimento em execução no país. Novos reservatórios e quilômetros de adutoras. É importante cada um continuar fazendo a sua parte, porque juntos estamos vencendo a maior seca dos últimos 85 anos.
Sabesp e Governo do Estado de São Paulo. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa na categoria Governo do Estado de São Paulo. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa na categoria Personalidades o senhor secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, senhor Benedito Braga, que nesse ato representa o governador Geraldo Alckmin. Convidamos o deputado João Paulo Papa para fazer a entrega da estatueta, da medalha e do diploma. Convidamos o senhor deputado João Paulo Papa para fazer a entrega da estatueta, da medalha e do diploma. Tem a palavra nesse momento o senhor secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, senhor Benedito Braga. Tem a palavra nesse momento o senhor secretário de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos, senhor Benedito Braga. Senhores representantes da mesa de honra, senhor deputado Júlio Lopes, presidente da Comissão de Desenvolvimento, esta é uma data muito especial, uma data de importantes reconhecimentos. Primeiramente, pela justa homenagem que é feita ao grande urbanista Lúcio Costa, idealista das linhas e formas cuja devoção pelo desenvolvimento do país é muito bem representada na concepção do Plano Piloto de Brasília. Mais que prestar uma homenagem ao urbanista, dar o nome de Lúcio Costa a esta premiação é enaltecer as iniciativas empreendidas por um Brasil que segue em frente. Um Brasil que tem objetivos claros no desenvolvimento de espaços urbanos que respeitem a cidadania, a convivência social e que propiciem melhor qualidade de vida à nossa população. Recebo esse prêmio em nome de Sua Excelência o Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Recebo esse prêmio também
em nome dos paulistas, da terceira maior região metropolitana do mundo. Paulistas que souberam entender os esforços e ações do governo do Estado e colaboraram para o sucesso no enfrentamento da maior crise hídrica já registrada nos 125 anos de dados hidrológicos disponíveis naquela região. No audiovisual, mostramos exemplos que gostaríamos de ver replicados em todos os cantos do nosso país. No Estado de São Paulo, isso se traduz em significativos investimentos e avanços na meta da universalização do acesso à água potável e saneamento básico, ou seja, água de qualidade, coleta e tratamento de esgotos. Esse trabalho se dá a partir do planejamento integrado, do qual participam o Governo do Estado, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, o Departamento de Águas e Energia Elétrica e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A governança transparente e eficiente reúne condições favoráveis que permitem elevados investimentos, hoje na média de 2,5 bilhões anuais, o que representa uma terça parte de tudo o que é investido anualmente no setor em todo o Brasil. Os altos índices de cobertura hoje existentes em nosso Estado se devem ao trabalho da Companhia Estadual e de ações de apoio aos municípios que operam seus próprios sistemas de água e esgoto. Destaco o FEHIDRO, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que aplica 100% dos recursos oriundos da compensação financeira do setor elétrico em gestão de recursos hídricos, os programas Sanebase e Água Limpa, que subsidiam a construção de estações de tratamento de esgotos. A prova mais eloquente de que vale a pena investir em saneamento é que São Paulo tem hoje o menor índice de mortalidade infantil de sua história recente, queda de mais de 60% nos últimos 20 anos. O tema da água tem merecido a atenção da mídia após a ocorrência da situação climática anômala do ano 2014. Entretanto, o trabalho desenvolvido em São Paulo não se restringe à forma exitosa como esta crise está sendo gerenciada. Por exemplo, São Paulo foi pioneiro no setor de água e saneamento com o uso das parcerias público-privadas, as PPPs, para aumentar a capacidade de tratamento de água no sistema Alto Tietê para 15 metros cúbicos por segundo, ainda na década de 90. Ou ainda, o Programa de Controle de Perdas da Sabesp, que ao longo dos últimos 15 anos, com investimentos de perto de 2 bilhões de dólares, permitiu reduzir significativamente as perdas físicas ao nível de países desenvolvidos. Minhas senhoras, meus senhores, nobres deputadas, nobres deputados, finalizo essas breves palavras deixando os meus sinceros agradecimentos a esta casa, em especial ao deputado João Paulo Papa, pelo envolvimento e preocupação com as questões ligadas à água e ao saneamento básico. Lembro ainda de sua importante batalha, em parceria com o senador José Serra, pela reversão do tributos do setor, o PIS/COFINS, para reinvestimentos em mais atendimento e qualidade de vida para os brasileiros. Minhas senhoras e meus senhores, eu vou falar um pouco de improviso, se o presidente me permitir, para dizer que essa questão da água, de fato, é uma questão essencial. A preocupação nossa é muito grande com esse tema. Os dados que eu citei aqui dos últimos 125 anos são reais, são dados, são fatos. Foi uma crise das mais complexas possíveis. E nós, paulistas, conseguimos sobreviver a ela sem colapso dos sistemas. É por isso que esta é, sim, uma homenagem justa ao governador Geraldo Alckmin. Muito obrigado.
isso que essa é, sim, uma homenagem justa ao governador Geraldo Alckmin. Muito obrigado. Senhoras e senhores, convidamos os presentes neste momento a assistir o vídeo do senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa na categoria Personalidades, o senhor prefeito da cidade. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa na categoria Personalidades, o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Convidamos o senhor deputado Hildo Rocha para fazer a entrega da estatueta, da medalha e do diploma. Tem a palavra nesse momento o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E sabe que às vezes eu fico com saudade do Congresso Nacional, Kassab, da Câmara dos Deputados, que aqui às vezes é mais animado que nas nossas cidades, não é isso, Marconi? Tem a palavra nesse momento o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E sabe que às vezes eu fico com saudade do Congresso Nacional, Kassab, da Câmara dos Deputados, que aqui às vezes é mais animado que nas nossas cidades, não é isso, Marconi? Mas eu queria começar aqui cumprimentando o ministro Kassab, esse grande ministro das cidades, figura querida, figura amiga. Queria saudar o governador Marconi Perillo, que não é o governador de Brasília, mas é o governador que nos cerca, ou seja, estamos protegidos pela boa administração, pela excepcional administração do governador Marconi Perillo. Queria cumprimentar o secretário representando o governador Geraldo Alckmin, saudar o nosso magnífico Heitor, cumprimentar o nosso, enfim, talvez aquele administrador público
das questões urbanas que mais tenha nos inspirado a todos os administradores públicos no Brasil, o querido governador, prefeito Jaime Lerner, que cuidou do Paraná, de Curitiba, do Rio, e agora olha para todo o Brasil, e cumprimentar todos os deputados aqui presentes na figura desse grande presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o nosso querido deputado Júlio Lopes, que vem realizando o seu trabalho aqui com muita competência, mas fez muito pelo Rio de Janeiro também, como secretário de Transporte nos últimos 7, 8 anos, e que o Júlio esteve à frente de uma fantástica transformação da mobilidade na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ampliando o metrô, trocando equipamentos antigos dos trens urbanos de nossa cidade, da nossa região metropolitana. Querido Júlio, senhores deputados, senhoras e senhores, receber esse prêmio, acho que é a primeira vez que essa comissão concede esse prêmio, é uma forma, acima de tudo, para que nós chamemos a atenção de algo que é essencial no Brasil, que é essencial no mundo, mas que muitas vezes as pessoas não se apercebem. Que nós vivemos num mundo cada vez mais urbano, a maior parte da população mundial já vive em cidades, essa é uma realidade, no caso da América Latina, ainda mais intensa do que acontece no resto do mundo. E os desafios que são colocados para as cidades são desafios incríveis e desafios difíceis de serem superados. Nós tivemos, no governo do presidente Lula, a criação de um ministério dedicado às cidades, hoje comandado por um grande administrador público, um grande político, mas também o grande prefeito da maior cidade do Brasil, que é São Paulo. E é fundamental que os atores políticos, que os personagens, que os atores sociais, que os tomadores de decisão desse país se apercebam da importância de cada vez mais termos políticas públicas voltadas para a questão das cidades. A maior parte dos brasileiros vive nas cidades, é nas cidades que a população sofre na tragédia da mobilidade, que a população sofre nos problemas de saneamento, na falta de espaços de lazer, enfim, numa série de questões que transformam a vida dos brasileiros, ou colocam a qualidade de vida da vida dos brasileiros numa situação muito pior. Para mim, como prefeito do Rio, é uma honra enorme poder receber esse prêmio, deputado Júlio, porque o Rio talvez esteja passando nesse momento pela maior transformação da sua história. E aí, eu lembro que quando o Rio teve a oportunidade de ganhar as Olimpíadas, uma coisa que a gente sempre dizia é que esses grandes eventos eles não podem servir pelo grande evento em si. Se a gente olhar para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, imaginar que o objetivo final delas é fazer um evento esportivo, nós estaríamos incorrendo em erro. E eu me lembro, prefeito Jaime Lerner, que eu estive, logo que nós vencemos as Olimpíadas, eu estive 20 dias depois em Barcelona e conversei com o então prefeito de Barcelona, o Pascal Maragall, que foi o prefeito que venceu as Olimpíadas e que entregou as Olimpíadas. Caso raro, e essa sorte eu também pude ter. E ele me disse o seguinte: olha, Eduardo, tem 2 tipos de Jogos Olímpicos. Tem os Jogos Olímpicos que se utilizam das cidades e tem o caso das cidades que se utilizam dos Jogos Olímpicos para se transformar. E esse foi o caso de sucesso de Barcelona. Barcelona usou as Olimpíadas para fazer um conjunto de transformações urbanas fundamentais para mudar o patamar de Barcelona. E desde então isso passou a ser uma espécie de mantra, Júlio. Por que eu faço referência a isso? Dentre as diversas transformações que nós fazemos hoje no Rio, 150 quilômetros de BRT, 20 e tantos quilômetros de metrô, 26 quilômetros de VLT, reestruturação urbana, projetos de saneamento, de drenagem, centro de tratamento de resíduos, mas a mais importante, mais simbólica e mais significativa, e eu já termino aqui, delas todas, mas é para as cidades brasileiras, e não é só para o caso do Rio de Janeiro, é o projeto do Porto Maravilha. Porque a lógica de desenvolvimento urbano das nossas cidades foi uma lógica em que as cidades brasileiras sempre caminharam fugindo de seus problemas. À medida que uma área se degradava, uma nova fronteira era aberta, em geral num crescimento horizontal, que tornou as cidades brasileiras inadministráveis, tornou as cidades brasileiras mais caras, tornou as cidades brasileiras com dificuldades de mobilidade, repito, praticamente insolúveis.
Quando a gente faz o projeto Porto Maravilha, não só se traz um elemento inovador no financiamento num país cheio de restrições fiscais como o Brasil, repito, é uma PPP de 8 bilhões e meio de reais, em que a Prefeitura do Rio de Janeiro não gastou um tostão do ISS e do IPTU que a população paga, e por isso a cidade do Rio de Janeiro, na nossa administração, está construindo 331 escolas, dobrando a sua rede de atenção básica na saúde, porque nós vamos encontrar modelos inovadores para resolver o problema das cidades, ou será muito difícil com as restrições orçamentárias sempre colocadas diante de nós. Mas, acima de tudo, querido deputado Júlio Lopes, o projeto Porto Maravilha significa essa reversão de uma cidade que foge dos seus problemas, desse crescimento horizontal terrível para as cidades brasileiras. É o reencontro da cidade com a sua história. Essa região do Porto é a região em que a história do Brasil, como tal, se forjou. Ali você tem, desde a Praça 15 com o Paço Imperial, até, enfim, o Cais do Valongo, parte que nos envergonha na nossa história, mas onde chegavam os escravos africanos e que a gente redescobre com as obras e as intervenções do Porto Maravilha, até algo que é fundamental, em que se foge da lógica rodoviarista, se derruba um viaduto de 5 quilômetros que dividia a cidade da sua razão de existir. Dividia a cidade, fazia um muro entre a cidade e a Baía de Guanabara. Para quem não sabe, mas o rio se chama Rio de Janeiro, porque se imaginava que no mês de janeiro, quando se chegou na Baía de Guanabara, se estivesse chegando num rio. E essa cidade, a sua razão de existir, que era a Baía de Guanabara, simplesmente se colocou um viaduto ali, privilegiando os carros, degradando os espaços, o patrimônio histórico, os espaços para o pedestre, os espaços de encontro, as áreas públicas, para que os carros pudessem passar. Então, acho que isso é muito simbólico nesse modelo de cidade que nós queremos construir no Brasil. Nesse modelo de cidade em que a gente tem que enfrentar certos desafios, sabendo sempre que as boas cidades são aquelas em que os espaços privados podem ser menores e os espaços públicos cada vez mais qualificados. Porque o fantástico de cidade, e aí eu termino aqui a minha fala, é que tem um monte de gente que pensa diferente, vivendo muito próximo uma da outra. E não tem nada melhor para a humanidade e para todos nós aqui no Brasil. Muito obrigado pela homenagem, é uma honra muito grande. Neste momento, convidamos os presentes para assistir o vídeo do ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do estado do Rio. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa, o senhor Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná. Convidamos o senhor deputado Toninho Vancher para fazer a entrega da estatueta, da medalha e do diploma. Tem a palavra neste momento o senhor Jaime Lerner. Meu caro ministro Kassab, governador Tem a palavra neste momento o senhor Jaime Lerner. Meu caro ministro Kassab, governador Marconi Perillo, caro deputado Júlio Lopes, presidente dessa Comissão de Desenvolvimento Urbano, senhores deputados, senhores homenageados, eu tenho a honra de partilhar essa homenagem
com esse grande prefeito, o Eduardo Paes, o governador Geraldo Alckmin, todas as pessoas que tanto fazem pelas suas populações. Uma breve palavra só, poucas palavras. Eu sempre defendi a posição de que não se pode pensar a economia separada das pessoas. E as pessoas vivem nas cidades. A cidade é o último refúgio da solidariedade. E o nosso país, que tem tantas possibilidades, isso não é um problema de recursos financeiros, mas é um problema de conhecimento. A gente sente que o nosso país podia dar tantas respostas, como vem dando em muitas cidades, muitos estados, mas dar um grande exemplo de como melhorar a qualidade de vida das suas cidades. Basta não separar a economia das pessoas. Então, mais uma vez, hoje, quando nós enfrentamos problemas cada vez maiores de mobilidade, de sustentabilidade, da coexistência, da convivência, nós temos que continuar trabalhando no sentido de avançar a qualidade de vida das cidades. Por isso que eu fico satisfeito de ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Quando acontecem as respostas, quando a cidade vive um momento tão bom, quando outros exemplos de momentos tão bons que podem ajudar o nosso país. E tive a honra de conviver alguns momentos com esse grande brasileiro que foi o Lúcio Costa. Tive a honra de conviver com esse outro grande brasileiro que foi Oscar Niemeyer. E nós sabemos que, às vezes, a mudança está tão próxima, acontece, é possível. E esses exemplos que estão sendo dados em São Paulo, no Rio, engrandecem o nosso país. Então, quero agradecer mais uma vez a esta casa, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, presidida por esse grande deputado, que é o Júlio Lopes, que tem uma luta de muito tempo em favor da mobilidade, em favor das cidades. E quero dizer apenas um muito obrigado. Muito obrigado. Valeu a pena dedicar a vida para as cidades. Faço isso há 50 anos e espero fazer por outros 50 a mais. Obrigado. Senhoras e senhores, o presidente do Conselho Diretor das Empresas de Transportes Urbano, NTU, senhoras e senhores, o presidente do Conselho Diretor das Empresas de Transportes Urbano, NTU, senhor Otávio Cunha,
Aproveito essa oportunidade para prestar homenagem ao excelentíssimo senhor Eduardo Paes e ao senhor Jaime Lerner, com entrega do troféu Davi Lopes de Oliveira, oferecido às personalidades em destaque por ações na defesa da melhoria do transporte público coletivo urbano do país. Recebe o prêmio o prefeito Eduardo Paes e o ex-governador Jaime Lerner. Dando continuidade à entrega da premiação do Prêmio Lúcio Costa, convidamos para receber o prêmio na categoria Entidades. Convidamos a todos para assistir o vídeo da empresa RioCard, agraciada na categoria Entidades. O bilhete único intermunicipal do Rio de Janeiro foi implantado em janeiro de 2010 em tempo recorde. A tecnologia de bilhetagem eletrônica da RioCard, em parceria com o poder público, tornou possível a realização do bilhete único intermunicipal, que é um benefício tarifário que possibilita a utilização de, no mínimo, um transporte municipal dentro de um período determinado na região metropolitana no Rio de Janeiro. A Lei do Bilhete Único Intermunicipal prevê o subsídio do governo ao cidadão através do cadastro de seu CPF, garantindo a viabilidade da redução tarifária sem comprometer a operação do sistema. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado do Brasil a possuir uma tarifa de integração intermunicipal. Atualmente, em torno de 2 milhões de pessoas estão sendo beneficiadas pelo Bilhete Único Intermunicipal. O Bilhete Único trouxe diversos impactos positivos para a sociedade. Inclusão social, organização tarifária, saindo de 70 para 12 tarifas, aumento da empregabilidade para municípios distantes da capital, melhoria no acesso aos serviços públicos do Estado, melhor acesso à educação, cultura e lazer, redução da favelização gerada pelos altos custos de transporte de áreas mais distantes para os grandes centros urbanos, redirecionamento de gastos públicos para outros fins, ampliação da atividade econômica, redução de custos empresariais com o Vale Transporte, maior capacidade de gestão pública sobre o sistema de transporte. Só foi possível realizar esta implantação pela sólida rede de bilhetagem eletrônica da RioCard presente em todos os meios de transporte do Rio de Janeiro. Ônibus, barcas, trens, metrô e vans legalizadas, que garante que a validação da passagem seja feita em 0,6 segundos, sem falhas de sistema ou erros no cartão. Mais de 4 milhões de cartões ativos. Mais de 2 bilhões de transações. A RioCard conta com uma estrutura composta por 30 lojas, mais de 1.000 pontos de recarga, 300 máquinas de autoatendimento. Bilhete Único Intermunicipal, uma parceria RioCard e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa na categoria Entidades
o senhor Lelis Marcos Teixeira, diretor executivo da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, FETransport. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa na categoria Entidades, o senhor Lelis Marcos Teixeira, diretor executivo da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, FETransport, pela implementação do bilhete único na cidade do Rio de Janeiro. Convidamos o senhor deputado Carlos Marum para fazer a entrega da estatueta, da medalha e do diploma. Tem a palavra neste momento o senhor Lelis Marcos Teixeira, diretor executivo da FETransport. Excelentíssimos senhores aqui presentes, deputados, eu queria fazer uma referência especial à mesa na pessoa, não de uma autoridade. O prêmio foi uma honra recebê-lo, o prêmio aqui, junto com tantas pessoas referenciais. Obrigado. Convidamos os presentes a assistir o vídeo do programa Cidades e Soluções do Grupo Globo, agraciado na categoria Entidades. Quem acompanha o Cidades e Soluções já perdeu a conta de quantas vezes nós já falamos sobre água aqui. Em uma consulta aos nossos arquivos, encontramos mais de 30 programas temáticos. Pois bem, hoje nós vamos mostrar uma seleção de algumas das melhores reportagens. Em 45 minutos, essa água estava no sistema de tratamento de esgoto da cidade. Ao invés de ser jogada para o mar, está aqui, ó, pronta para ser apreciada. Saúde! Em alguns dias do verão, a população de Búzios se multiplica por 10, principalmente turistas que vêm de outras cidades, e a falta d'água ainda acontece. Para evitar esse problema, tem gente defendendo o uso dessa água tratada de esgoto na rede de abastecimento. Tem gosto de quê, prefeito? Normal, gosto de água. Um golinho assim não tem problema. Gosto de água. Normal. No Cidades e Soluções de hoje... Em 2014, o Cidades e Soluções mostrou a maior estação ecológica de tratamento de esgotos do Brasil, que fica em Araruama, no Rio de Janeiro. Sem contaminantes e perfeito para o descarte na natureza. Graças às plantas. Graças às plantas. Uma pequena colaboração dos engenheiros. Ah, com certeza. O mérito é das plantas. O mérito é das plantas. O uso de equipamentos inteligentes permitiu a redução drástica no consumo de água em pias, banheiros, lavatórios, vestiários de toda a Universidade de São Paulo. As bicicletas abrem os caminhos nas cidades e, dependendo da situação, dá para chegar no destino sem estresse e muito mais rapidamente. Enquanto estive na capital paulista, a quantidade desse gás inalada por mim dobrou em apenas 20 minutos. Deu para ver que não faltam projetos ou experiências bem-sucedidas, né? O que falta é atitude. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa, na categoria Entidades, o senhor vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, Paulo Todê Camargo, pelas relevantes reportagens sobre os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras, especialmente nas áreas de abastecimento, tratamento de água e mobilidade urbana.
convidamos o senhor deputado João Paulo Papa para fazer a entrega da estatueta, da medalha e do diploma. Ao mesmo tempo, registramos e agradecemos a presença de Sua Excelência, a Senadora da República, Lúcia Vânia. Tem a palavra neste momento o senhor Paulo Tonê Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. Tem a palavra neste momento o senhor Paulo Tonê Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo. Senhores membros desta mesa de honra, presidida pelo nobre deputado Júlio Lopes, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença, eu me permito, em nome do ministro Kassab, saudar todas as autoridades do Executivo, em nome do governador Marconi Perillo, todas as autoridades de Estado que nos prestigiam, e peço para saudar em nome do ex-governador Jaime Lerner a todos os agraciados que conosco hoje recebem esta honraria. Eu gostaria, senhores, de agradecer em nome do Grupo Globo, notadamente em nome da nossa equipe do Cidades e Soluções, em nome do companheiro André Trigueiro, da direção do programa e de todos os companheiros da Globo por esta honraria que estamos recebendo hoje, esse reconhecimento que muito nos toca e muito nos alegra. A nossa missão, como veículo de comunicação, é trazer informação, é mostrar com a nossa responsabilidade social o desenvolvimento das cidades e as novas ideias e as inovações. E o Cidades e Soluções traz novidades, ideias, inovações, feitos, muitas vezes singelos, mas que podem fazer uma grande diferença no desenvolvimento urbano brasileiro. Eu gostaria de, em nome de todos os nossos companheiros do Grupo Globo, agradecer esta honraria e dizer que levaremos à nossa direção e aos nossos companheiros esta alegria que estamos recebendo hoje aqui, com esse reconhecimento da comissão deputado Júlio Lopes. Eu agradeço em seu nome a toda a comissão e a Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Neste momento, convidamos os aqui com esse reconhecimento da comissão deputado Júlio Lopes. Eu agradeço em seu nome a toda a comissão e a Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Neste momento, convidamos os presentes para assistir o vídeo da Agência Goiana de Habitação, agraciada na categoria Entidades. Estou muito feliz que agora eu estou segura. Agora eu estou com a escritura na mão, porque eu nunca ia dar conta de pagar para fazer. A escritura para milhares de famílias goianas significa o fim de uma luta. Representa uma conquista e também novas perspectivas para as famílias e para a comunidade. Aí eu fiquei sabendo que o chão e a casa é minha de verdade, né? Fiquei muito feliz. Agora eu posso mostrar com orgulho. A casa é minha, da minha esposa e da minha filha, viu? A história dessas famílias começou a mudar em 2011, com o Casa Legal, sua escritura na mão. O programa criado pelo governo de Goiás por meio da AGEAB, a Agência Goiana de Habitação, responsável pela política habitacional do Estado. Hoje o projeto é considerado como o melhor programa do país. Até agosto de 2015, o programa beneficiou
99 bairros em 55 municípios goianos. Mais de 14 mil escrituras entregues gratuitamente. Outras 30 mil escrituras em andamento, totalizando 44 mil imóveis em processo de regularização. Em Goiânia, o programa alcançou 20 bairros, mais de 10 mil escrituras entregues de forma gratuita e 14 mil imóveis em processo de regularização. A maior demanda por regularização fundiária fica na região noroeste de Goiânia. Graças a todo um esforço da equipe técnica da GEAB, que vem fazendo um trabalho não só de mobilização, mas um trabalho também de desburocratização dos procedimentos para esse processo de regularização fundiária. O programa envolveu todos os órgãos e entidades que participam do processo, formando uma rede de parceiros, inclusive os moradores. A equipe trabalhou em função de resultado. E quando se pegava um determinado loteamento, em pouco tempo a pessoa recebia seu título em praça pública, oficializando definitivo a aquisição da casa própria documentada. É a primeira vez que a gente vê materializada essa política pública. Isso é uma coisa importante. Agora nós descobrimos o caminho, como é que se faz. Uma expertise que precisa ser replicada em outros lugares também. A AGEAB também capacita os municípios para regularização e orienta na criação de novos loteamentos, evitando ocupação irregular. O programa Casa Legal é um dos programas mais importantes da AGEAB e do governo do estado. Em parceria com o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, estão sendo implantados equipamentos comunitários, como praças, CNEs, centros culturais, centros comunitários, além de asfalto, redes de esgoto e galerias pluviais. Então, assim, a GEAB, ela atendeu essas necessidades da população aqui na região. Que isso é muito importante para nós saber que eu tenho uma escritura, não é para vender minha casa, não. Que eu sou morador de Americana o resto da vida. Eu realizei uma coisa que era o meu sonho, né? De ter essa escritura na mão. Valeu esperar. Isso tem palavra. Casa Legal, sua escritura na mão. Um programa da AGEAB e Governo de Goiás, pelo acesso à moradia de qualidade em todo o estado. Convidamos para receber o prêmio Lúcio Costa, na categoria Entidades, o senhor Marconi Perillo, governador do estado de Goiás, representando a Agência Goiana de Habitação, AGEAB, pela implantação do programa de regularização fundiária no estado de Goiás. Convidamos o senhor deputado Marcos Abrão para fazer a entrega da estatueta, da medalha e do diploma. Chamamos a senadora Lúcia Vânia. Anunciamos nesse momento a palavra do senhor governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Boa noite, senhoras e senhores. Minha saudação Anunciamos nesse momento a palavra do senhor governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Boa noite, senhoras e senhores. Minha saudação ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, que aqui esteve presente. Ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, deputado federal experiente, deputado executivo Júlio Lopes.
Excelentíssimo ministro das Cidades, caríssimo amigo e parceiro Gilberto Kassab, caríssimo e craque prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, amigo, ex-colega, caríssimo secretário de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, Benedito Braga, que neste ato representa o governador Geraldo Alckmin, para quem caminho os meus sinceros cumprimentos. Caro urbanista, grande brasileiro, ex-governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, craquíssimo no urbanismo e na arquitetura, Dr. Jaime Lerner, que prestou uma grande colaboração ao Estado de Goiás, especialmente ao transporte coletivo de Goiânia, reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Marques, prezados parlamentares aqui presentes, secretários, prefeitos, é uma grande honra estar aqui com todos os senhores e senhoras. Eu quero, inicialmente, dividir esta homenagem com algumas personalidades que foram fundamentais para a viabilização deste e de muitos outros programas do meu Estado. Compartilhar com a querida senadora Lúcia Vânia, grande entusiasta deste projeto e de outros projetos do governo do Estado, com o deputado federal Marcos Abrão. Ele merece essa homenagem, foi o presidente da Agência de Habitação nos últimos 4 anos. Compartilhar com toda a equipe da AGEAB, com seu presidente Luiz Estival, compartilhar com os servidores da AGEAB, com os nossos secretários aqui presentes, entre eles a secretária Ana Carla, responsável pelos repasses financeiros, com os deputados federais do meu Estado, os que foram secretários, estão aqui o Giuseppe e o Baldi, que também colaboraram com esse programa, com o apoio dos deputados e deputadas do meu Estado. E é com grande honra para o governo de Goiás integrar a lista de instituições e personalidades agraciadas com o primeiro prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação. Uma honra não apenas pela pertinência e pela atualidade dos pressupostos da premiação, mas também pela qualidade e relevância da atuação dos agraciados, a quem parabenizo em nome dos servidores e da população do nosso Estado. A escolha do nome de Lúcio Costa para a denominação do prêmio é uma justíssima homenagem a este mestre mundial da arquitetura modernista. Não há, portanto, cenário mais apropriado para a sua entrega do que a capital federal, a mais icônica representação da sua genialidade. Brasília nos remete o tempo todo ao nosso sonho de um Brasil grande, moderno e inclusivo. Inclusão e integração são os princípios que nortearam o projeto de Lúcio Costa na concepção de Brasília. Os prédios sobre pilotis, os amplos gramados e as quadras residenciais, amparadas pela natureza, reduzem os limites entre o lar e a rua, promovendo o passeio, o contato e a contemplação. Conceito de morar e viver que se transformou em referência para o mundo e ainda impressiona a todos que aqui visitam. Inclusão e integração também definem o programa Casa Legal, sua escritura na mão. Programa do governo de Goiás, desenvolvido pela AGEAB, que nesta noite é agraciado com o primeiro prêmio Lúcio Costa. O Casa Legal veio para atender a uma demanda da população pobre, tão urgente quanto da casa própria. Ao garantir a escritura da casa própria, estamos garantindo muito mais do que o direito àquela propriedade. Estamos assegurando a posse, a identidade e o endereço de um lar, de uma família. Portanto, uma política de inclusão social em sua plenitude. O Casa Legal é resultado de uma mudança de paradigmas. Para que o programa se tornasse realidade, foi necessária a completa revisão, atualização e modernização da legislação estadual. Foi necessário um profundo trabalho de gestão política para sensibilizar moradores, associações de bairros, autoridades, prefeitos, que foram nossos parceiros, e as administrações, de uma maneira geral, para avançar no programa. O Prêmio Lúcio Costa reforça o caráter social e cidadão do Casa Legal, que já recebeu
o selo de mérito da Associação Brasileira de Coabs e Agentes Públicos de Habitação como o melhor programa de regularização fundiária do Brasil. Mais gratificantes ainda são os relatos emocionantes dos milhares de chefes de família que receberam suas escrituras. Desde janeiro de 2011, quando assumimos o terceiro mandato, 140.804 famílias foram beneficiadas com programas de casa própria ou melhorias habitacionais para casas humildes através do programa Cheque Moradia. Esse programa, prefeito Eduardo, foi criado no ano 2000, em meu primeiro governo, ministro Kassab. Nós já atendemos a mais ou menos 300 mil famílias de lá para cá. Não só construindo casas, mas mitigando o valor das prestações do Minha Casa Minha Vida. A família iria pagar R$300 de prestação, paga 80 hoje, porque o governo entra com o cheque moradia no valor de R$20 mil e os prefeitos com os terrenos para a construção dessas moradias. Isso fez com que nós viabilizássemos em todos os 246 municípios goianos o programa Minha Casa Minha Vida, que tem a parceria permanente, o apoio permanente do Ministério da Cidade, especialmente do ministro Kassab, com quem quero compartilhar também esse prêmio, porque sem o Ministério das Cidades, nós não teríamos condições de implementar o programa Casa Legal. Mas é importante dizer também que muitas famílias têm pequenos casebres, pequenas casas de palha, pequenas casas de madeira, que são substituídas por casas de alvenaria com os recursos do cheque moradia. E o cheque moradia, prefeito Eduardo, custa muito pouco para o governo do Estado. Nós temos um mecanismo que faz com que a gente gaste menos de 40% dos recursos para que do Estado, entregando 100% desses recursos à população através dos cheques que são utilizados para o pagamento dos materiais necessários à construção ou à reforma. Muito importante para uma família pobre construir mais um cômodo, fazer um forro, construir um banheiro ou melhorar de uma maneira geral a sua moradia urbana ou rural. Enfim, com o cheque moradia nasceu esse programa da regularização fundiária, o Casa Legal. E eu queria dizer que só após a chegada do Marcos Abrão, do nosso deputado federal Marcos Abrão, com o apoio incansável da senadora Lúcia Vânia, dos nossos secretários, foi possível avançarmos extraordinariamente nesse programa e nos programas do Cheque Moradia. Hoje, nós fazemos política de habitação o tempo inteiro, o ano inteiro. Todos os meses, nós repassamos um percentual de recursos do Tesouro do Estado para que a AGEAB possa continuar a nossa política de regularização fundiária e de melhorias habitacionais em todo o Estado. Governos só têm sentido de existir se forem capazes de transformar a vida dos cidadãos que os delegaram a prerrogativa da representação. O programa Casa Legal é parte desse conjunto de ações transformadoras que temos para Goiás. O Prêmio Lúcio Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação confirma que todos nós aqui, agraciados, estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. Costa de Mobilidade, Saneamento e Habitação confirma que todos nós aqui, agraciados, estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. O prefeito Eduardo Paes se ausenta nesse instante, porque tem voo. Convidamos neste momento o deputado Hildo Rocha para fazer a homenagem do Prêmio Lúcio Costa ao senhor ministro de Estado das Cidades, Gilberto Kassab, pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Ministro, o microfone para suas considerações. Novamente, boa noite a todas e a todos. Quero, ao cumprimentar o deputado Júlio Lopes, cumprimentar toda a Comissão de Desenvolvimento. Ministro, o microfone para suas considerações. Novamente, boa noite a todas e a todos. Quero, ao cumprimentar o deputado Júlio Lopes, cumprimentar toda a Comissão de Desenvolvimento Urbano, agradecer na pessoa do presidente Júlio Lopes essa homenagem que compartilho com todos os colegas, companheiros de trabalho do Ministério das Cidades, reafirmar aqui mais uma vez a honra e a satisfação que temos de fazer esse trabalho em conjunto com a Comissão de Desenvolvimento Urbano, dizer que me sinto muito orgulhoso de compartilhar com os homenageados nessa noite, esse momento tão especial, com meu querido amigo, o governador Marconi Perillo, com o prefeito Eduardo Paes, com o governador Geraldo Alckmin, aqui representado pelo Dr. Braga, pelo meu querido amigo Jaime Lerner, urbanista, referência para todos nós, em termos de avanço, desenvolvimento e modernidade, pioneiro no Brasil em políticas públicas voltadas para a massa, para o público, para o transporte público, e dizer para vocês, em rápidas palavras, que há 2 anos o Brasil assistia a uma das maiores manifestações populares da história. Uma manifestação pacífica, ordeira, o povo brasileiro foi para as ruas, milhões de pessoas pedindo melhor qualidade nos serviços públicos, em especial no transportes, mas também na habitação, saneamento, desenvolvimento urbano, saúde, educação. E o que hoje aqui assistimos nessa noite é uma série de projetos apresentados, homenageados, que correspondem às expectativas do povo brasileiro de construirmos um Brasil melhor. Portanto, parabéns aos homenageados, e o papel do Ministério das Cidades é apoiar os municípios, apoiar o Estado, para que possam atingir os objetivos naquilo que é de mais nobre para todos nós que estamos na vida pública, que é proporcionar melhor qualidade de vida para o nosso povo. Um abraço a todos e muito obrigado, em nome de todos os servidores do Ministério das Cidades, por essa homenagem que recebo em nome de todos eles. Senhoras e senhores, neste momento, uma homenagem muito especial